Aleluia! Boa noite, queridos, graça e paz. Que honra estar aqui com vocês para trazer um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. De fato, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui debaixo da confiança do pastor Raimundo e Vânia, que tem acreditado tanto em nós. Amém? Você aí na sua casa pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos. Vamos orar um pouco ao Senhor, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças pela Tua palavra, pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Poder esse que gera vida em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela palavra certa chegando ao coração do Teu povo. Eu te rendo graças, Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E eu sou apenas um instrumento em tuas mãos, um vaso que o Senhor pode usar, da forma que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. O tema da minha ministração hoje é ajustando a visão. 1 Samuel 16:1. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aí lá em 1 Samuel 16:7, ele fala assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Mas se você voltar para o 6, diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Sabe aqui que o Senhor, ele nos mostra que não é conforme a visão natural que nós vamos obter algo do Senhor. Mas quando nós ajustamos a nossa visão à visão de Deus, nós passamos a colher os frutos certos. Porque se você perceber, Samuel, ele olhou para a aparência, ele viu que Eliabe era bonito, Eliabe tinha uma estatura legal, mas o Senhor não viu como ele estava vendo. Ele estava vendo com os olhos naturais. O Senhor estava vendo além dos olhos naturais. O Senhor estava olhando para o coração. E aí Deus fala: Não, Samuel, eu não vejo como você vê. Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, o homem vê aquilo somente que os olhos naturais conseguem enxergar. Mas eu vejo o coração, que é muito mais importante do que a nossa aparência. Sabe, queridos, que depois que Samuel, ele ajustou a visão, depois que Deus falou isso para ele, para que ele não atentasse para a aparência, e Samuel pôde ajustar a visão, ele passou a enxergar conforme Deus enxergava. Porque se você perceber, lá no 8, diz assim: Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. No 9, então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Sabe, amados, quando nós temos a nossa visão ajustada, alinhada, nós vamos fazer as escolhas certas. Quando nós passamos a enxergar como o Senhor enxerga, nós vamos poder colher os frutos certos. Porque antes de Deus falar com Samuel, ele estava olhando apenas para a aparência, para aquilo que era belo aos seus olhos. Mas quando o Senhor disse: Samuel, atenta para aquilo que eu vejo, entenda como eu enxergo. E aí ele passou a perceber, ele passou a entender como Deus via. E depois que Jessé apresentou os seus filhos, ele disse: não são esses. Você não tem mais nenhum. Cadê você tem um outro filho? E aí ele fala:
ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Sabe, queridos, que se a visão de Samuel estivesse ajustada à visão de Deus, ele não teria dado tanta importância à aparência. Se Samuel já tivesse entendido que Deus não vê como o homem vê, se a visão de Samuel estivesse alinhada conforme a visão de Deus, ele não teria olhado com os olhos naturais, ele teria atentado para aquilo que de fato importa. Amém? Sabe, queridos, não é a nossa condição natural, não é a forma no natural hoje que as coisas estão acontecendo que vai determinar onde nós chegaremos, quem nós vamos ser. Não era. Porque Davi era, para a família dele, ele era apenas um simples pastor de ovelhas. Davi apenas apacentava as ovelhas. Mas aquele menino simples, aquele menino pequeno, foi bem esse menino pequeno que Deus escolheu. Foi bem esse menino pequeno que Deus chamou. Sabe, então não é onde você está, não é a condição natural que você vive hoje que vai determinar algo na sua vida, mas é a sua visão ajustada à visão de Deus, que vai te ajudar a chegar em lugares mais altos. Se você perceber também, lá em Gênesis 15, você pode abrir comigo. Aleluia. Aleluia. Gênesis 15, no versículo 5, diz assim: então conduziu até fora e disse, aqui está falando de Abrão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Sabe, irmãos, que naquele momento Abrão tinha um corpo amortecido. Aos olhos naturais, era impossível que ele tivesse filhos. Era impossível aquele homem e aquela mulher gerar filhos. Mas Deus disse, olha, ajusta a tua visão. Alinha a tua visão. Consiga ver como eu vejo. E aí Deus leva eles e fala, olha para o céu. Olha para as estrelas, você consegue contar? Vai ser assim a tua posteridade, vai ser assim a tua descendência. Então Deus quis que ele ajustasse a visão dele, para que ele entendesse que as coisas só vão passar a acontecer na nossa vida, quando nós tiramos os nossos olhos do naturais e colocamos os nossos olhos naquilo que é sobrenatural, naquilo que é espiritual, porque muito vale, querido, quando nós atentamos para a forma que Deus está vendo as coisas, sabe, no tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo de pandemia, um tempo onde o mundo está dizendo que está tudo acabado, que nada mais tem jeito, nós temos uma visão da parte do Senhor, nós temos uma palavra da parte do Senhor, Ele continua dizendo que Ele é Deus nas nossas vidas. Sabe, não são essas coisas, não são as vozes externas, não é o que os nossos olhos naturais veem que podem determinar algo nas nossas vidas, mas é a visão de Deus ao nosso respeito. O mundo está dizendo que a economia já era. O mundo está dizendo que você que está desempregado, vai ser difícil para você voltar a trabalhar. O mundo diz isso. O mundo diz que você tem que ficar em casa, porque se você sair, você vai adoecer. Mas para pensar sobre o que Deus tem falado sobre você. O que Deus tem gerado no seu coração. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Quando nós atentamos para aquilo que Deus fala, quando nós atentamos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós fechamos os nossos olhos para o mundo natural, fechamos os nossos ouvidos para o mundo natural e podemos perceber que a nossa visão precisa estar ajustada à visão de Deus. Então não é a forma que você vive hoje,
Não é o que o mundo diz ao teu respeito hoje que vai determinar algo na tua vida, mas é a visão que Deus plantou no seu coração ao teu respeito. Ele diz que você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Ele diz que você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, querido. Ele diz que no amor não há medo. Então, se nós estamos vivendo um período hoje onde o mundo está com medo e você, como filho de Deus, também está com medo, é porque a sua visão não está ajustada à visão de Deus. Entenda, querido, entenda que para esse tempo que nós estamos vivendo, é importante ajustarmos, alinharmos a nossa visão à visão de Deus. Amém? Aleluia! Sabe, e Deus, quando falou com Abraão, olha para os céus, perceba o que eu tenho para você, para de olhar para a tua condição natural. Se você começar a olhar para a sua condição natural, você não faz nada. Tira os seus olhos do que está acontecendo hoje. Olha para os céus. Vê se você consegue contar as estrelas. Não, você não consegue. Pois assim será a tua descendência. Assim será a tua posteridade. Abrão, ajusta a tua visão. Alinha a tua visão, porque vai acontecer. E é isso que o Senhor fala para nós. Alinha a sua visão. Ajusta a sua visão à palavra, porque vai acontecer. Não é esse tempo, querido, não é essa estação que está difícil para o mundo que vai determinar o que Deus vai fazer ou não nas nossas vidas, mas é a nossa visão que vai determinar nas nossas vidas. Para de olhar para o desespero do mundo. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, nós somos poderosos nessa terra. E como a irmã Vânia ministrou na terça-feira, nós temos a própria vida de Deus operando em nosso corpo. Nós temos a Zoe de Deus, a essência do próprio Deus em nosso corpo, o DNA dele operando em nosso corpo, queridos. Nós podemos fazer muito mais. Está difícil para o mundo estar, mas nós temos uma visão em Deus. Nós temos um Deus que é poderoso e que nesse tempo Ele tem provado a sua bondade para com as nossas vidas. Amém? Então Deus falou para Abrão, olha para os céus, ajusta a tua visão, tira os teus olhos da tua capacidade humana, tira os teus olhos do seu corpo, porque se você passar a olhar para o natural, você não consegue fazer nada. Você não consegue fazer nada, para de olhar para o seu corpo amortecido e olha para mim. Olha para mim, ajusta a tua visão em mim. Consiga ver como eu vejo e as coisas vão começar a acontecer. Querido, nesse tempo, o que Deus tem falado para você? Sabe que Deus não perdeu a sua posição de Senhor e Rei? Não é porque nós estamos em uma pandemia, em um tempo onde o mundo está desesperado, que Deus perdeu. Não. Deus não deixou o seu trono, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, e a sua palavra continua sendo fiel nas nossas vidas. Sabe o que é mais interessante, queridos? É que as pessoas podem até dizer assim, mas de fato a Bíblia diz que nós passaríamos por aflições. Sim, nós passaríamos por aflições, sim, mas a mesma palavra que diz que nós passaríamos por aflições é a mesma palavra que diz que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Nós precisamos ter essa consciência que ainda que o mundo esteja em crise, nós estamos em Cristo. Ainda que o mundo passe por aflições, nós somos poderosos em Deus, nós somos vitoriosos sobre todas as coisas. Nós precisamos ter a consciência de que o que Deus está vendo, nessa situação que eu estou passando, qual é a visão de Deus? Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, mas entenda o que Deus está vendo nessa situação. Como Deus está vendo essa situação? Passe a ver a situação que você está como Deus vê. Não é porque você está nessa situação que você vai se ver como um inútil, como alguém que não tem valor. Não, Deus continua amando a sua vida, Deus continua te chamando de filho, Ele continua amando você, Ele continua dizendo que você é capaz, que você pode, Ele continua dizendo que você é filho amado dEle e que nele você pode todas as coisas.
Passe a analisar a situação que você está vivendo na ótica de Deus. O que Deus está falando para você sobre essa situação, querido? Essa situação não pode roubar a essência. Essa situação não pode roubar a visão que Deus te deu. Não, nessa situação você precisa ver como Deus vê. O que Deus está vendo nessa situação? Qual é a visão de Deus nessa situação? Enxergue como Deus enxerga, querido. Enxergue como Ele. E as coisas passarão a ser diferentes. Você vai começar a entender outras coisas de outras formas. Comece a ver na ótica de Deus. Se nós pararmos para analisar, aparentemente, Davi era alguém improvável aos olhos naturais. Ele era improvável, ele apacentava as ovelhas. Ele simplesmente apacentava, era improvável. Naquela situação, aos olhos naturais, ele não poderia ser rei. Mas o Senhor disse, eu quero ele. Eu quero ele, porque as pessoas não estão vendo como eu estou. Se nós passarmos a analisar, a ver como Deus vê, as coisas vão começar a acontecer, porque nós vamos tirar os nossos olhos do natural e vamos olhar firmemente para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos 5. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, que quando nós temos algum problema nos nossos olhos, algum problema na visão, nós corremos rapidamente para um oftalmologista, né? Para que a nossa visão ela possa ser consertada, possa ser ajustada. E eu quero te dizer, por que não correr para a palavra quando nós não entendemos algumas coisas? Amém? Por que não ajustar a nossa visão espiritual à visão de Deus? Por que não? Nós corremos para o médico dos olhos quando nós não conseguimos ver perfeitamente, mas quando nós começamos a não entender as coisas no reino do Espírito, por que não colocar os óculos da palavra? Por que não enxergar? Por que não ver conforme Deus vê? Você não pode olhar para você e achar que você é nada e achar que você não pode quando Deus disse que você pode. Você não pode olhar para você e se sentir o menor de todos quando Deus diz que Ele mesmo te fez um pouco menor do que Ele próprio. Não se veja, querido, não se veja, não julgue a si mesmo de acordo com a situação que você está vivendo, não. Mas olhe para você com os olhos do Senhor. O que é que Deus tem falado ao teu respeito? Qual é a visão de Deus para a tua vida? A visão de Deus para a tua vida, o plano de Deus para a tua vida, ele não mudou. Ele não mudou porque um tempo difícil chegou. Não, permanece sendo o mesmo, porque a palavra dele não pode mudar. O Senhor não pode mudar. Então aquilo que ele fala ao teu respeito é a verdade. Ainda que os teus olhos naturais não consigam ver. Coloca os óculos do Espírito. Coloca os óculos da palavra e começa a ajustar a tua visão sobre aquilo que Deus disse ao teu respeito. O que acontece muitas vezes conosco é que Deus fala que nós seremos... Vou dar um exemplo para você. Se você trabalha em uma determinada empresa e Deus fala para você, filho, você vai ser o gerente dessa empresa. Mas você olha e fala, Senhor, eu sou apenas o recepcionista, eu sou apenas o secretário. Mas, queridos, Deus disse que você vai ser o gerente. Ele já te vê como gerente, você está na condição de secretário, você está na condição de recepcionista, mas Ele te vê como gerente. É assim com Davi também, foi assim com Davi. O Senhor disse, eu quero ungir, eu escolhi ele como um rei. Mas ele não passou a reinar naquele momento, não. Ele não passou a reinar naquele momento. Teve um processo até ele chegar a governar, até ele chegar a reinar. Mas isso não quer dizer que Deus já não o via como rei.
Se Deus disse que você vai ser um grande empresário, um grande empreendedor, mas você está trabalhando, lavando o banheiro da empresa, ou está trabalhando vendendo picolé na rua, Deus já te vê como um grande empresário, Deus já te vê como um grande empreendedor, querido. Não é a tua condição que vai determinar quem você vai ser, mas é a tua visão que vai mudar muita coisa. É a tua visão que vai mudar e vai determinar o teu futuro. Porque a Bíblia diz que assim como eu me vejo, eu sou. Como você se vê, querido? Como você se vê? Se veja de acordo como Deus te vê. Se veja conforme Deus te vê. Ajusta a tua visão de acordo com a visão de Deus para a tua vida. Ele diz que você vai ser grande nessa terra. Ele já te vê assim. Ele já te vê assim. Lembra, querido, não é a tua condição natural. Não é a tua condição hoje que vai determinar quem você vai ser, mas é a tua visão. Lembra que foi isso que aconteceu com Abrão. Não era a condição natural dele. Não era a condição física dele que iria determinar o futuro dele. Mas Deus disse, olha para os céus. Ajusta a tua visão. O que você consegue ver, você consegue contar. Era a visão dele que estava em jogo. Era o que ele conseguiria ver que estava em jogo, querido. Não é a tua condição hoje que determina quem você vai ser. Não é, querido. Não é. Sabe, existe uma história na Bíblia sobre Gideão. Deus o chamou e ele disse, homem valente, você é homem valente. E ele, ai Senhor, mas eu sou mais pobre, o Senhor sabe que eu sou mais pobre. E dando desculpas ao Senhor, e Deus continuava, homem valente, você pode. Sabe que muitas das vezes nós estamos assim, o Senhor está, você é forte, você é valente, avança. E nós estamos, ai Senhor, mas eu não me vejo assim. Ai Senhor, mas eu sou pobre. Ai Senhor, mas eu não tenho isso. Ai Senhor, mas eu não posso. Querido, não é sobre você. É sobre a visão que Deus tem ao teu respeito. Não é a tua capacidade. Não é na nossa força. Se Ele diz que nós podemos, nós podemos. Se Ele diz que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Não olha para a sua condição natural hoje. Tira os teus olhos completamente daquilo que você está vivendo hoje. E foca naquilo que Deus tem ao teu respeito. Nós recebemos uma palavra no final do ano sobre que 2020 seria o ano do avivamento. Sabe que Deus não mudou de ideia? Sabe que Deus não mudou a palavra dele? Continua sendo o ano do avivamento, querido. Não é porque pandemia chegou, não é porque vírus chegou que Deus mudou a palavra. Não, mas é nesse tempo que Ele quer avivar a sua igreja. É nesse tempo que nós, como filhos do Senhor, vamos brilhar e mostrar que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. É nesse tempo. Você acha que essa pandemia, que esse vírus pegou Deus de surpresa? Não pegou Deus de surpresa. Deus continua tendo uma visão. Esse ano é o ano do avivamento. E nada melhor do que nesse tempo a igreja de Cristo brilhar. Nada melhor do que a igreja de Cristo nesse tempo se levantar com mais força. Se levantar com mais amor ao Senhor. Se levantar com mais fogo. Nada melhor do que nesse tempo, querido. Sabe por quê? Porque foi em um tempo difícil. Foi em um tempo onde ninguém via nada, onde não havia mais perspectiva de vida, que Deus chamou José. Foi nesse tempo, um tempo difícil. Então é nesse tempo difícil que Deus chama os seus filhos. E nos lembra que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E é em um tempo difícil, é um tempo de escassez, que os filhos de Deus dão frutos. É em um tempo onde ninguém vê perspectiva, onde ninguém tem solução, onde ninguém tem saída para nada, que os filhos de Deus vêm com a resposta certa. Nós precisamos impregnar a visão de Deus nas pessoas. As pessoas estão desesperadas, queridos, com esse tempo. E eu e você precisamos impregnar nelas que Deus tem uma visão ao nosso respeito. Que Deus tem uma visão sobre esse tempo. Nós precisamos mostrar para as pessoas que há uma visão de Deus para a vida delas.
Nós precisamos mostrar para as pessoas como Deus as vê. Elas não são miseráveis, elas não são desamadas, não. Elas são amadas por um Deus que é poderoso. Elas são desejadas por um Deus que é poderoso. Mas como nós vamos impregnar a visão de Deus para essas pessoas, se muitas vezes nem nós conseguimos nos ver como Deus nos vê? Começa a ajustar a tua visão nesse tempo, querido. Começa a alinhar a tua visão ao que Deus tem para a sua vida. Começa a se ver como Deus vê você. Você não é pobre. Você não é miserável. Você tem o Rei dos Reis habitando em você. Como você ainda pode dizer que você não pode? Você tem o Senhor dos Senhores habitando em você. Como você ainda pode dizer que você não tem propósito? Como você pode dizer que não tem mais perspectiva de vida, que os teus sonhos acabaram? Não, querido. Deus continua com a visão dele para a tua vida. Tempos difíceis não roubam aquilo que Deus tem para você, só se você deixar. Mas Deus permanece sendo o mesmo. Deus permanece sendo fiel. Ele não muda. Ele não perdeu. Ele não saiu do seu trono, querido. Ele não deixou o seu trono por causa de uma pandemia, não. Nesse tempo é o tempo da igreja ser avivada, porque Deus não mudou a sua palavra. Amém? Vamos ler em Marcos. Aleluia, o Senhor é muito bom. Marcos 5. Sabe, amados, e eu pergunto para você, qual é a visão de Deus para a tua vida? Qual é a visão de Deus para os teus projetos? Muita gente está dizendo aí que as empresas estão falindo, as pessoas estão dizendo que elas estão falindo, que não há mais esperança. Mas você já parou para pensar qual é o projeto de Deus? Qual é a visão de Deus para os teus planos? Eu vou te dizer algo. Em Marcos, no capítulo 5, 39, aqui fala da história da filha de Jairo. Nesse tempo, nessa situação que eles estavam vivendo, muita gente estava desesperada. Muita gente estava com aquele alvoroço, e agora acabou, morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus tinha uma visão naquela situação. Ele chegou e disse: para que esse desespero? Para que esse alvoroço todo? Ela só dorme. Ela apenas dorme. Não se desesperem. Queridos, teus sonhos não podem ser frustrados. Os teus projetos não podem ser frustrados. A tua empresa não vai falir. Deus diz: calma, para que esse desespero? Apenas dorme, mas chegou a hora de ressuscitar. Chegou a hora de se levantar. Esse tempo não vai acabar com a palavra que Deus te deu, não. Esteja firme, querido. Esteja assegurado de que tudo aquilo que Deus te falou vai acontecer. Vamos ler Marcos 5. Aleluia. Marcos 5, 39. Diz assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Por que vocês se desesperam? Para que todo esse desespero? A criança não está morta, ela apenas dorme. E eu vejo o Senhor perguntando para nós hoje, nesse tempo: para que esse desespero? Porque vocês que são os meus filhos amados, eu vejo Deus nos perguntando: vocês que são meus filhos amados, que dizem que confiam em mim, por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão com esse alvoroço todo? Calma! Chegou a hora de ressuscitar. Chegou a hora de se levantar mais uma vez. Chegou a hora de colocar para frente mais uma vez. Chegou a hora de recomeçar. Queridos, a visão daquele pessoal que estava ali, junto com a filha de Jairo, naquela situação, era de que não havia mais jeito. É de que, de fato, tudo tinha acabado. Ela já está morta. Não adianta mais. Acabou.
Mas Jesus vem com uma palavra. Para que esse desespero? Para que esse alvoroço? Ela apenas dorme. E eu vejo o Senhor nos perguntando nessa noite, para que esse desespero nessa pandemia? Para que tudo isso? Você não confia em mim? Calma, vai ficar tudo bem, querido. Qual é a visão de Deus? Saiba que naquela situação, as outras pessoas, elas estavam com uma visão acerca daquela situação, porque elas estavam olhando de forma natural. Mas chega Jesus com a visão ajustada, com a visão dos céus, dizendo, para que esse alvoroço? Ela apenas dorme. A visão de Jesus acerca daquela situação era que não estava nada acabado. Não era o fim. E é isso que ele nos diz. Não é o fim, não acabou. O que eu falei para você não termina por causa de uma pandemia, não termina por causa de um período difícil, não. E eu volto a dizer, querido, a mesma Bíblia que diz que passaríamos por aflições, é a mesma que nos garante que nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Ajusta a tua visão, querido. Porque é nesse tempo que Deus quer mostrar que a igreja dele é poderosa nessa terra. É nesse tempo que nós vamos nos levantar com mais vigor, com mais amor, com mais zelo pelo Espírito Santo e mostrar que nós estamos aqui em um tempo difícil, brilhando como nunca antes. Mostrando que é Jesus em nós, mostrando que é Deus em nós. Estamos de pé. Estamos vencendo e quando tudo isso passar, nós vamos poder dizer, nós somos uma igreja avivada. Nós passamos por tudo isso e vai entrar para a história. Mas queira entrar para a história como alguém que teve uma visão acertada nessa situação. Amém? Sabe, querido, quando nós estamos passando, de fato, por pressões, a tendência natural é a gente ver o pior da coisa, né? É nós olharmos e, de fato, meu Deus, isso está acabado, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas quando nós passamos a olhar com os olhos da palavra, quando nós passamos a olhar na visão de Deus, nós entendemos que nós temos as respostas favoráveis do Senhor ao nosso respeito. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, nós sabemos que a visão das pessoas é uma, a visão dos irmãos de José era uma sobre ele, mas a visão de Deus era algo totalmente diferente. Os irmãos de José se levantaram, os irmãos de José fizeram de tudo para que aquela visão não acontecesse, para que o sonho não acontecesse, mas não permita que a visão das pessoas ao teu respeito influencie a tua visão sobre si mesmo. Não permita que a visão das pessoas ao teu respeito influencie a forma que você se vê. Sabe por quê? Porque a forma que as pessoas veem você não é a forma que Deus te vê. Deus diz que você é poderoso, que você é nação santa, que você é povo de propriedade dele. Ele te chamou para reinar. Ele te constituiu como rei e sacerdote nessa terra. Essa é a visão de Deus ao teu respeito. Então, começa a olhar, começa a se ver como Deus está te vendo. Começa a ajustar a tua visão nesse tempo. Querido, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo excelente para nós ajustarmos a nossa visão. É um tempo extraordinário para nós começarmos a pensar, meu Deus, como Deus está me vendo nessa situação? Qual é a visão de Deus acerca disso? Você quer fazer alguma coisa, você tem planos, tem projetos, mas qual é a visão de Deus ao meu respeito dentro dessa situação? E Ele vai te dizer. E à medida que o Senhor mostrar a visão dele para você, ajusta a tua visão rapidamente, para que você comece a se ver como Ele vê você. Amém? Queridos, quem tem a visão ajustada, vê frutos onde muita gente só consegue ver gigante. Quando nós temos a nossa visão ajustada, nós vamos ver, poxa,
aqui tem alguma coisa de Deus. Enquanto outras pessoas só vão ver o lado negativo da coisa. Não. Quem tem uma visão ajustada no Senhor, consegue ver frutos. Ainda que os outros só consigam ver os gigantes. Amém? Amém? Você está pronto para nesse tempo ajustar a sua visão? Você está pronto para nesse tempo começar a ver como o Senhor te vê? Queridos, esse é o tempo da igreja se levantar, bater no peito e dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é porque o mundo está dizendo isso e aquilo que eu vou começar a me ver dessa forma, não. Existe uma realidade, existe uma verdade natural, mas também existe uma verdade sobrenatural, existe uma verdade que está acima de todas as outras verdades, que é a verdade da palavra. Então, fica com aquilo que Deus disse. Não abre mão daquilo que Deus te falou. Mas você pode dizer: Deus me falou que esse ano era o ano que eu iria prosperar. Esse ano era o ano que eu iria sair do aluguel. Deus falou isso comigo, querido. E eu vou te dizer, Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Se Ele disse que esse era o ano que você iria prosperar ainda mais, eu vou te dizer, esse continua sendo o ano que você iria e vai prosperar. Esse é o ano, porque Deus não muda de ideia. Ele não pode mudar de ideia, querido. Amém, amém. Você está pronto para, nesse tempo, ajustar a sua visão e começar a ver como Deus vê? É nessa situação, é nesse tempo que você pode dizer que está tão difícil, mas é nesse tempo que Deus quer mostrar a visão dele ao teu respeito. Amém, queridos? Aleluia, eu oro para que você tenha sido abençoado. Eu oro para que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você tenha sido fortalecido nessa noite. Amém? E você que me ouviu nessa noite, você que ouviu a palavra de Deus e deseja fazer do Senhor o Senhor da sua vida e deseja ver a si mesmo como Deus vê você. Você pode entregar a sua vida ao Senhor agora, se você desejar. Sabe, eu garanto para você que você não vai se arrepender. É uma nova vida, é uma visão de Deus ao teu respeito. E eu posso te provar, querido, que a partir do momento que você faz Jesus como seu Senhor, você passa a desfrutar da presença gloriosa dele. Amém? Se você deseja receber Jesus, faz essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E quero fazer do Senhor o Rei da minha vida. Eu entrego a minha vida, entrego os meus sonhos, planos e projetos em tuas mãos. E a partir de agora, eu me torno filho, filha de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode depois entrar em contato com a nossa igreja para nós orarmos por você. Tem aí o número. E eu tenho certeza que os nossos pastores vão cuidar da sua vida, vão amar você como filho. Amém? Então, entre em contato, liga para a nossa igreja e dá o seu nome, fala que você recebeu Jesus e que você quer mudar de vida. Amém? Os nossos pastores presidentes, pastor Raimundo e Vânia, junto com os seus auxiliares, vão estar cuidando de você. Amém? E vamos continuar ainda adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabe, querido, aqui é um excelente lugar para você semear. Eu creio que a nossa semente, ela nunca volta da forma que plantamos. Ela nunca volta uma apenas. Não, quando nós plantamos, ela vem a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então, você tem a oportunidade, tem o link aí também, você tem a oportunidade de dizimar e ofertar nesse lugar.
Amém, querido? Durante os cultos presenciais, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta de forma presencial, mas hoje você pode usar o link para depositar a sua oferta e o seu dízimo. Amém? Que vocês tenham sido abençoados na prática dessa poderosa palavra. E não esqueça, queridos, ajuste a tua visão para você começar a desfrutar daquilo que Deus tem ao seu respeito, porque Deus tem algo muito grande para fazer ainda esse ano, porque 2020 não acabou, ele continua sendo o ano do avivamento em nossas vidas. Amém? Deus abençoe.